Como é que o direito vê esse fenômeno? O professor Paulo Bonavides chamava atenção para uma sequência. Nós temos a força. E essa força, ela precisa se legitimar. Ela pode ser autorizada, por exemplo, por uma lei. É autoridade. Mas, para ser poder legítimo, ela tem que, além de ser autorizada, tem que ser utilizada legitimamente. Poder emana do povo. Nós estamos acostumados com essa expressão. Artigo 2º, parágrafo único de nossa Constituição. Essa expressão não foi invenção do constitucionalismo brasileiro. Todo poder emana do povo. Vocês vão encontrá-la na Constituição francesa, na Constituição alemã, nos Estados Unidos, não exatamente com essas palavras, na Constituição bolivariana da Venezuela. E por quantos países vocês olham, vocês vão encontrar. Ela é uma espécie de símbolo da conquista democrática. Ela é intimamente ligada à ideia de democracia e também à ideia de república. Às vezes nós usamos muito semelhante essas palavras, mas observem, o Brasil é uma república. Mesmo assim, nós temos muitas medidas, inclusive previstas constitucionalmente, que são adotadas de maneira não democrática, ou que nós entendemos que não é suficientemente democrática, que poderia haver uma participação popular melhor, ou então que são mecanismos que não traduzem essa participação popular. Quando vocês começam a olhar, nós vemos uma variedade muito grande do povo exercer esse poder. Recentemente, o noticiário internacional falou da eleição norte-americana. Os Estados Unidos são uma democracia? Sim, são uma democracia. A eleição do presidente da República é feita pelo povo? Diretamente? Não. É um colégio eleitoral de representantes eleitos que escolhe o presidente da República. Isso pode ser pro forma ou não, mas é um colégio eleitoral. A Inglaterra é uma democracia? Mas não é uma república. É uma monarquia. E nós vamos começando a aprofundar e vemos que há muitos mecanismos. Os regimes parlamentares, França, Portugal, Alemanha, apenas para citar alguns exemplos. Quem é o chefe de governo? Quem é que toma conta do país, a semelhança do que nós temos aqui no presidente da República? É o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é um parlamentar que recebeu votos do povo, chegou ali, eleito. Mas foi o povo que escolheu ele como chefe de governo do país? Não, não foi. Vai depender das regras de cada país, pode ser só a indicação do presidente da República. Mas são democracias? Sim, são. Então vejam que nós temos muitos modelos. Nós temos o modelo brasileiro também. Todos vão ter seus aspectos positivos, seus aspectos negativos. Mas para podermos aperfeiçoá-los ou comentá-los, nós precisamos entender exatamente essa expressão poder, essa expressão povo. Como é que isso se organiza? Como é que isso se manifesta na prática? E vamos além. A gente não pode esquecer da noção de força quando falamos no poder. Não podemos esquecer que, quando eu falo força, eu estou me referindo à possibilidade de transferir uma energia a uma relação entre pessoas, de maneira a tirar essa relação do seu, digamos, curso natural, de modo a direcionar por essa intenção que é externa à relação entre as pessoas, eu direcionar como é que ela vai ser.
Então, é quando uma força externa, aqueles interagentes, chega e altera. Então, poder é isso. Mas ele, dentro do direito, vai além da questão da força. Dentro do direito, o poder, ele envolve o saber quem é, de onde vem o poder, quem é o titular do poder. Quem é o titular do poder? Poder constituinte originário. Aprofunda, Lavínia. O que é esse poder constituinte originário? Que já tem o É nome o povo. poder. O povo. Segunda pergunta. Isso não está explicado na questão de força. Está notando, Bruno, na pergunta? Essa questão não está contida na pura e simples noção de força. Segundo aspecto. Quem é, já falamos quem é o titular, agora, quem é que exerce? O povo também, diretamente ou através de seus representantes, eleitos, no caso. Gostei da resposta, ela é mais completa. Se eu digo, é o povo também, bom, aí a gente esbarra numa outra questão da doutrina da soberania. Soberania popular, soberania estatal, porque no duro é o Estado que diz o que é que vai ser feito com esse poder. É o Estado. É por isso que é importante a gente dissociar a questão da força do poder, para lembrar que o poder exige legitimidade. Então, eu estou voltando lá para de onde é que veio, quem é o titular, para quem exerce, porque quem exerce não é o povo diretamente. Foi o detalhe do acréscimo que Carolina fez. Diretamente ou por seus representantes. Há hipótese na Constituição que o poder é exercido diretamente pelo povo. Tradicionalmente, se fala nos mecanismos de democracia direta, que seria referendo, plebiscito e iniciativa popular. Estão lá na Constituição. Mas não é só isso. Não são só esses elementos. A Constituição é cheia de mecanismos de democracia direta. Quando você entra no judiciário pedindo que uma lei que lhe atrapalha seja declarada inconstitucional, você não foi por meio de representante. É você que vai, ainda com a representação que a gente chama nesse caso de representação técnica, que é o advogado, mas é em seu nome, é você que vai diretamente ao judiciário pedir que o poder público faça alguma coisa. O judiciário é poder público. Quando o cidadão contesta contas no Tribunal de Contas ou na Câmara Municipal, ele faz em nome próprio também, sem precisar de nenhum representante. Quando a população participa do Conselho da Previdência Social. Então, a Constituição é cheia de mecanismos em que o povo pode participar diretamente. Olha só, a soberania popular é o conceito usado pela Constituição porque a titularidade é do povo. Ele é que é o soberano, não é um monarca. Então, a soberania popular, ele é o titular, é exercido ou diretamente, mas, via de regra, para tornar a coisa viável, pelos representantes. Vocês imaginem que nós já criticamos o modo como algumas leis são feitas. Imagine-se os temas, às vezes, tão complexos, que exigem estudos técnicos, ficassem para a população como um todo decidir. Para tomar vacina, a gente vê a briga que é, a quantidade de desinformação, de fake news. Imagine você passar todo o projeto de lei, que é complexo. Então, é racional que haja um conjunto, um colegiado de representantes para que a democracia funcione assim. Bom, terceira pergunta. Qual o destinatário do exercício do poder? Vou abreviar: o povo. O poder é exercido em nome do povo. E agora, quando a gente fala de destinatário, a gente tem uma questão interessante. Há até um livro do professor Friedrich Miller sobre isso, intitulado Quem é o Povo? Como eu disse, lançado originariamente em português. E Miller explica que essa expressão é multifacetada. Ela está em todas as constituições, inclusive nas constituições de países ditatoriais. Ela é uma espécie de carimbo. Você assumiu o poder. Você é o responsável por exercer o poder. Você vai dizer que quem é que botou você lá em cima no poder?
O povo. Você vai dizer que exerce o poder em nome de quem? Do povo. Essa palavra representa um compromisso democrático. E às vezes é quase um nada. Miller lembra um discurso de Mao Tse-tung, na China, em que Mao Tse-tung disse que exerceria o poder em nome de todo o povo chinês, mas que quem não concordasse com ele não fazia parte do povo chinês. Então, a palavra assume um conteúdo um pouco fluido. Miller identifica que é um ícone para caracterizar um discurso, uma retórica que passa uma mensagem democrática. É o primeiro sentido de povo. Vão anotando. Povo enquanto ícone. É preciso aqui também já falarmos um pouquinho sobre democracia. Democracia, normalmente se diz, é o governo da maioria. Democracia não é o governo da maioria. Democracia, explica o professor Fábio Conder Comparato, é o governo em que a minoria tem vez. Maioria é uma regra utilizada na democracia. Mas a democracia só é verdadeira quando eu dou voz a todas as pessoas que compõem o conjunto social. Ele chega a mostrar um exemplo com as sociedades anônimas, as empresas feitas de capital por capital para gerar capital. E ele fala do poder que o capital minoritário tem nas SAs, nas sociedades anônimas. Que os acionistas minoritários têm. Ele diz que um acionista minoritário tem mais poder do que o cidadão na sociedade. Então, alguma coisa está errada. A gestão democrática pressupõe que eu dê instrumentos para todos participarem, ainda que suas vontades não venham a prevalecer. Um deputado, num parlamento, ele tem direito a dizer a sua palavra, mesmo que ele seja o único voto, mas ele tem direito a se manifestar, tem direito a votar, tem direito a discursar, conforme as regras da casa, para defender suas ideias. Você pode ser o único voto do seu candidato, mas você tem direito a votar nele. O parlamento, por definição, é a grande expressão das minorias têm vez. O parlamento precisa de espaço para partidos minoritários. É por isso que, quando muitas pessoas votam num candidato, são eleitos, às vezes, vários candidatos com aquela pessoa, para que aquela quantidade de votos repercuta em representação. Falamos do primeiro sentido de povo. Segundo sentido de povo, quem vota? Povo é quem vota. Faz certo sentido. Mas nós sabemos que nem todo mundo vota. Alguns não têm esse direito, ou têm ele facultativo. E notem uma questão interessante. Você é eleita prefeita. Você sobe no palanque. E você diz, o povo me elegeu. Pergunta básica. Isso inclui quem não votou em você? Você vai dizer, claro que inclui. Isso já começa a mostrar que eu posso falar de povo em diversos sentidos. Até no sentido eleitoral. Quando o presidente da República assume o governo, o presidente, ele, por 2 artigos da Constituição, ele tem um dever que é diferente do dever do parlamentar. Por isso que às vezes é complicado quando uma pessoa que tem vocação parlamentar assume um cargo do executivo. Porque o parlamentar, ele tem a vocação para defender, advogar, levar adiante uma causa específica. A minoria que ele pertence, por exemplo, o grupo que elegeu, a base, a cidade, ele tem essa característica. Fazer esse discurso lá. O chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, é crime de responsabilidade se ele defende um lado contra outro. Salvo, obviamente, as opções políticas legítimas. Por quê? Porque é crime de responsabilidade não defender o bem geral do povo brasileiro. E quando ele jura a Constituição, ele jura defender a Constituição, não pode, um candidato que pregue contra a Constituição não pode ser candidato, apesar de, obviamente, isso que vocês, pela prática, podem observar que isso nem um pouco é observado, e de defender também o povo, como um todo. Não há distinções.
Não pode haver um discurso como vamos destruir essa ideologia, vou acabar com esse partido, porque é dever do presidente, do governador e do prefeito trabalhar para todos terem vez, para dar direitos a todos. Os direitos, claro, que cada um possua. Então, quando eu discurso o povo me elegeu, vejam como é traiçoeira a palavra. Eu estou usando o povo nesse segundo sentido de comunidade eleitoral, que detém título de eleitor. Título válido e em dia com suas obrigações eleitorais. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma partição aí. Na verdade, quando o povo me elegeu, uma cidade que tenha uns 1.000 habitantes, vamos simplificar, ela vai ter aí, tirando crianças, idosos que não vão votar, suponhamos que metade da população votou. Já cai para metade da população. Dessa metade da população, o município muitas vezes não vai ter segundo turno, é o normal, não tem segundo turno. Tem vários candidatos, é quem teve mais voto que é eleito. Via de regra, 25% dos votos, 25% dos votos, porque você ainda vai descontar voto nulo, certo? Voto em branco. Ah, mensagem de protesto. Não, não é não. Não é não. Voto nulo em branco não chega a ser nem protesto, tá, gente? Então, simplesmente ajuda, é um voto que é contado, matematicamente, é um voto contado em prol de quem tem mais voto. Eu vou começar a dividir, e se eu vejo que só metade da população votou, dessa metade da população, 20% dos votos é que elegeram uma pessoa, 10% da população é que votou no prefeito. Certo? Então vejam como... Aí você diz, poxa, como é que ele é o prefeito e ele não tem legitimidade? Calma, isso foi quem votou. Mas a pessoa que vota, ela termina externando também, muitas vezes, o sentimento das pessoas que, por algum motivo, estavam excluídas do processo de voto, é uma coisa mais ampla, há toda uma movimentação na sociedade, há todo um processo eleitoral que legitima essa pessoa que está no poder. Agora, matematicamente, a pessoa diz, o povo todo, a maioria do povo brasileiro votou em mim, a maioria do povo do Rio Grande do Norte, a maioria do povo do Natal. Não. Por favor, não caia nisso. Aí você diz, e como é que a gente aceita isso? Não, isso é uma regra. É o que nós encontramos de melhor até agora. É a democracia. Por isso que é esquisito candidatos que disputam e ganham por uma diferença muito apertada de votos se acharem no direito de, tive uma votação incrível. Não. Pode ser que, na verdade, pelas circunstâncias sociais, mais da população não aceite ele. Quem ganha por pouco voto, perdeu. Porque vai ter que fazer uma gestão muito amarrada, muito presa. Muito dependente do outro. Alguém perguntou agora a diferença entre voto branco e nulo, já que tocamos nesse assunto, e tudo isso está dentro de Constitucional 2, como eu disse, temos que aproveitar esses momentos para aprofundar os diversos aspectos da Constituição, que é muita coisa. O branco e o nulo tem diferença factual. Né? O que é branco é o voto em que a pessoa não escolheu ninguém, tecla lá em branco, ele não coloca nada, e o nulo é quando a pessoa anota um número, registra um número que não existe. Que é, portanto, irregular então é uma coisa anulada, porque foi feito errado. Foi feito de uma maneira que não estava prevista, então está errado. Mas, para fins de contabilidade, essa é uma diferença prática, de fato. Mas, para fins de contabilização, não, são iguais. Não somam, não são excluídos do cálculo. Por isso que você toda a vida vê nas pesquisas, nos cálculos, excluídos os votos brancos e nulos, eles são tratados igualmente, para fins de consequência jurídica. Temos outro sentido da palavra povo. As pessoas que são destinatárias das prestações estatais. Vou atender o povo da minha cidade. Construindo uma creche. Bom, portanto, já não é o povo todo, é só quem vai para a creche, é só quem depende da creche. Mas eu usei a palavra povo nesse sentido. Destinatário das prestações estatais. É um terceiro sentido. Então, tomando nota. É um público específico, crianças, inclusive, que nem votam. Podemos falar num quarto sentido. Os habitantes da cidade.
É um sentido demográfico, até, dos habitantes da cidade. É um outro sentido para a palavra povo. E podemos ir além e fazer um quinto sentido. Quem é nacional de um país? Quem é brasileiro? Isso não é a mesma coisa, porque brasileiro pode não ser eleitor, pode ter brasileiro que não está usando necessariamente o serviço público, e tem pessoas que são residentes que não são brasileiras. Normal. Você pode ter um amigo estrangeiro, uma carteirinha de estrangeiro, isso não tem nenhum problema. Desde que esteja de acordo com a legislação de imigração. Então, só porque você mora num país, não é obrigatório você adquirir a nacionalidade dele. Em vários aspectos, até motivos ligados a isso. Mas ser nacional é um outro sentido em que a palavra povo é usada. Então vejam que é uma palavra muito rica e que exige atenção quando nós cuidamos dela. População já é outra palavra, com um sentido econômico ou demográfico, mais de contabilidade mesmo, de quantas pessoas estão ali. Em sentido jurídico, portanto, nós vamos usar regularmente a palavra povo. Quando queremos apenas indicar questões quantitativas, é que a Constituição, a lei, utiliza a expressão população. Vou fazer uma pausa nessas reflexões para convidá-los a refletir por alguns minutos sobre a ideia do Estado. Um povo se estabelece em um local. Imagine que foi traçada uma linha no chão e pessoas ficaram de um lado da linha e pessoas do outro lado da linha. Supondo que todos nós aqui estamos do mesmo lado da linha, a gente olha para quem ficou do lado de lá e diz: você é, a palavra mágica é essa, estrangeiro. E eu não tenho nada a ver com você. Nós aqui vamos fazer nossas regras. E essas regras serão só nossas. E essas regras não vão se aplicar a você. É uma coisa interessante. Essa linha pode dividir município. Uma banda do município tem predominância de um idioma e de uma moeda, a outra banda do município fala outro idioma com outra moeda, inclusive o município tem outro nome. Isso acontece, isso é real, e torna bem visível essa questão dos estados independentes, né, do país, que se isola ali e coloca regras para si. Tradicionalmente, a doutrina identifica aí um povo, um governo e um território. Seriam os elementos básicos constitutivos do Estado. Tudo isso é reunido num documento chamado Constituição. Por quê? Imagina que você chega e pergunta: como é que se constitui o Brasil? O Brasil é constituído de quê? De quem? A Constituição brasileira é de um povo X, de um governo Y, de um território Z. É como ele se constitui. Quando nós mudamos uma Constituição, a gente muda o país. É outro país. É uma pessoa jurídica de direito público internacional que acabou e que surgiu outra. A Constituição é intimamente ligada ao país. Por isso até a frase dita pelo ministro Carlos Aires Brito, né, de que não se pode virar as costas à Constituição. Então, quando o Brasil nasce juridicamente, ele nasce como reino em 1808, o Reino do Brasil, unido a Portugal e Algarves. Depois vem o Império do Brasil em 1824. O Império morre, o Império acaba. Vem a República Brasileira. Então, com o nome dos Estados Unidos do Brasil, em 1891. E depois acaba, e acaba, e acaba, e surge outro no lugar. Atualmente, há 30 anos, nós vivemos na República Federativa do Brasil. Essa Constituição adquire, então, um sentido muito rico. Nós vivemos numa Constituição, eu dizia isso hoje, na aula do mestrado, que muitas pessoas dizem, a teoria é muito linda, mas na prática é muito diferente. Não. Acho que você entendeu a teoria errada. Ela diz coisas bonitas. Coisa bonita muita gente diz.
Parece aquele relacionamento em que há violência doméstica, em que um dos cônjuges é objeto de violência. E quando alguém tenta ajudar essa pessoa premida, né, apunhalada por tantos aspectos sociais, chega e diz, não, mas meu cônjuge é tão bom com os filhos, é uma pessoa tão boa, ele faz isso, mas só porque bebeu. Então, quando você diz a Constituição é linda, você não leu ela toda. Ela tem 3 linhas lindas na primeira página. Mas ela permite, sim, o presidente seja autoritário. Ela permite uma eleição indireta, em algumas circunstâncias, segundo entende parte da doutrina, eu não entendo assim, mas a doutrina é unânime dizendo que permite eleição indireta. Ela permite um senador com 2 suplentes que não são publicamente eleitos pelo povo. O povo vota no senador, não sabe às vezes nem quem é o suplente. E tantos outros casos. Ela é a melhor que nós já tivemos. Ela tem coisas fantásticas, maravilhosas, mas ela ainda está no meio do caminho da República. Ela ainda conserva muita coisa de autoritária. Nós temos que nos apegar a ela, porque se ela tem problemas, é porque nada é perfeito e foi feito pela sociedade brasileira. Ela é muito mais anti-regime militar, porém, ela ainda não absorveu o republicanismo. E o pior é que os agentes públicos não aprenderam ainda o papel da República. Inclusive, eu gostaria de lembrar que tradicionalmente se diz que o Supremo é o guardião da Constituição. Isso é uma estratégia retórica para tirar a força do restante do povo e dos outros poderes. O Supremo não é o guardião supremo da Constituição. Ele tem tanta responsabilidade pela Constituição quanto o Legislativo, quanto o Executivo. Os poderes não são superiores uns aos outros. E o artigo 23 da Constituição é muito expresso em dizer que todos os poderes de todos os entes federados têm o dever de guardar a Constituição. É muito cômodo e útil dizer que é só o Supremo. A gente dizer que o direito se preocupa com o judiciário. Aí, quando as leis saem inconstitucionais, quando o executivo pratica atos inconstitucionais, ninguém sabe por que foi, porque os juristas estão preocupados só com o judiciário. O direito está nos 3 poderes. A guarda da Constituição está em todos os poderes e em todos os níveis. Não há direito a não guardar a Constituição. Agora, cada um tem seu papel. Cada um tem a sua missão. Ah, mas o Supremo dá a última palavra. Cá entre nós, quem dá a última palavra é o Legislativo. O Legislativo revoga a lei. Pronto, revogou a lei que era inconstitucional. O Legislativo faz uma lei, como fez recentemente, contrário ao que o Supremo decidiu. O Legislativo tem, sim, uma força muito grande. E se é lembrada, alguém faz questão de que o outro não se lembre. Dizia Miguel Seabra Fagundes, potiguar de incrível contribuição ao direito público, que neste país todo mundo quer um pedaço do poder legislativo, menos o legislativo. Vou aqui lembrar uma frase que está colocada nesse slide que eu deixei para vocês nesse tempo todo. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Vocês podem imaginar onde é que isso está dito? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, início da Revolução Francesa. A ideia de ter uma Constituição é a ideia de que eu garanta direitos, que o povo não... O que é garantir direitos? Imagina o contexto em que isso está dito. É exatamente o Estado não poder fazer certas coisas contra o cidadão. É o Estado entender, porque nós não podemos viver com essa noção esquizofrênica de que uma hora o Estado deve ser combatido e outra hora o Estado é o meu grande amigo. Não podemos viver com a ideia apenas de direitos negativos. Porque essa separação entre direito negativo e positivo, ela é uma ficção criada que atrapalha um pouco o desenvolvimento dos direitos. Porque eu não sei como me relacionar com o Estado dentro disso. Nesse momento histórico, ele é negativo. É exatamente isso que está aqui escrito. Eles queriam essa garantia de direitos.
Pensem que isso aqui foi escrito por deputados que iam se reunir numa Assembleia Geral, no Palácio de Versalhes, e por desculpas prosaicas, está em reforma, o rei proibiu os deputados de se reunirem em Versalhes. Eles deram a volta no quarteirão, encontraram um salão, que aqui, se fosse a gente, era uma sala de jogos, né, um salão de esportes, a famosa salão do Jeu de Paume. Deram a volta no quarteirão, chegaram no salão do Jeu de Paume, e lá eles fizeram o juramento de que permaneceriam reunidos até dar uma constituição ao povo francês. Imagina um ambiente, século XVIII, com um rei absolutista, como isso foi uma ousadia, como isso exigiu coragem desses deputados. Nós vamos ficar aqui reunidos até escrever uma constituição para a França. E o rei, devido às circunstâncias que seguiram, principalmente a queda da Bastilha, que foi precipitada por esse sermão, por esse juramento, o rei acabou assinando essa Constituição. E aí você pega um outro detalhe que era pedido, separação dos poderes, para que o rei não interferisse em tudo. E Paulo Bonavides escreve que até hoje, no Brasil, nós ainda não entendemos que nós não somos uma monarquia. Somos uma república. Todo esse poder ele tem limites. Nós regramos esse poder para que ele tenha limites. Como é que isso acontece? Vou falar só de um aspecto, o territorial. Há âmbitos de validade espacial de uma lei. Isso é introdução ao direito, eu sei, mas não custa nada lembrar. O que é um âmbito de validade espacial? Uma lei municipal vale no município, não vale para o município vizinho. Uma lei estadual não vale para o outro município. Já a lei federal tem validade no país todo. E mesmo assim, em algumas circunstâncias, não pode sobrepor-se a uma lei de um estado ou município. Vejam bem, o território, ele não é do estado do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte parece um elefantinho, isso é uma questão geográfica. Juridicamente, o Rio Grande do Norte não parece um elefantinho, não existe essa categoria jurídica do elefantinho. Ele é um estado, e um estado não tem tamanho. É uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não tem tamanho, não tem cor, não tem cheiro, é inodora, é insípida, é incolor. Uma pessoa jurídica, ela não se mede pela extensão do seu território. Inclusive, o território não é de propriedade do Estado do Rio Grande do Norte. Quem tem uma terrinha, uma casa no Rio Grande do Norte, a propriedade está registrada até em cartório, é daquela pessoa. O que é de propriedade do Rio Grande do Norte está registrado em cartório com o nome do Estado do Rio Grande do Norte. Então, não confunda o território com o Estado. O território, para nós juristas, é apenas uma delimitação espacial de onde é que há a validade de uma norma editada pelo Estado do Rio Grande do Norte. Mas ele não se confunde com o território. Senão, quando a governadora Fátima Bezerra pegou um avião para ir atrás das vacinas, ela não era mais governadora porque saiu do Estado. Não. Isso não se aplica. O Estado não se confunde só com a área territorial. Aquilo ali é apenas o âmbito de validade das normas estaduais. A mesma coisa vale para o município. Senão ia ter um problema de quebra-cabeças, que é tão comum ver juristas, às vezes bons, usando a ideia da teoria do quebra-cabeças. O que é que eu chamo de teoria do quebra-cabeças? Eu junto os estados e os estados formam o país. Os estados são... A União é formada pela união dos estados, pela reunião dos estados. E como é que ficam os municípios na história? Eu junto o município para formar o estado? Isso não existe. Isso corresponde, quando muito, a uma descrição da formação da federação chamada Estados Unidos da América. Isso não é jurídico, isso é história. Em direito, a Constituição é quem cria o país. E a Constituição não foi Estado nenhum que criou a União. Foi a Constituição. Não foi município nenhum que se juntou e criou o Estado. Isso, no máximo, é explicação histórica. Foi a Constituição que criou. Foram as leis que estão de acordo com a Constituição.
Mesma coisa para os municípios, são por leis que estão de acordo com a Constituição, em situações específicas, que criam o município. São todos criados em níveis iguais, não existe uma democracia federativa, que é o caso do Brasil, não existe, por exemplo, lei federal vale mais do que lei estadual, lei federal revoga lei estadual, não. Não há hierarquia. As hierarquias são em momentos muito específicos da Constituição. Se você me disser que a união é mais importante do ponto de vista econômico, que a união é mais importante do ponto de vista de política internacional, eu vou dizer que provavelmente você tem razão. E digo provavelmente porque isso é só uma probabilidade. Em termos de vacinação, por exemplo, quem foi mais importante no último debate não foi a União, foi o governo do estado de São Paulo. Então, nós vemos que tudo vai depender da circunstância. Quando eu debato recursos energéticos de hidrocarbonetos, alguns municípios são mais importantes do que a União. Se eu for discutir economia, tem município que tem mais PIB do que estados inteiros. Então, não vamos generalizar. Né? Digamos que é um jogo de cartas. 3 jogadores. Você distribui 7 cartas para cada um. O problema é porque você caiu com as melhores cartas na mão da União. E o danado é que isso sempre acontece. Nesse caso, as pessoas acreditavam que o Estado valia mais, né? Mas, de fato, quem valia mais era o decreto municipal, né? Mandar fechar ou abrir. Em alguns casos, o Supremo determinou que valeria o do Estado, e em outros casos, ele determinou que valeria o do município. Na maioria das vezes, acabou valendo do Estado, mas há muitas circunstâncias em que o do município é que termina por vigorar. No texto que eu mandei para vocês, eu coloquei a decisão do Supremo. Alguns trechos da decisão do Supremo na ADI 6341, que foi que tratou disso. Está lá para vocês no CIGA, porque diz respeito diretamente ao tema que nós estamos tratando. Inclusive, eu gostaria de dizer, por ser um tema que envolve paixões políticas, que nós temos que tratar com respeito todas as posições. Eu tenho a minha posição ideológica e minha posição política enquanto cidadão, e não tenho motivos para não dizê-la, mas não é meu objetivo principal aqui estar dizendo essa ou aquela posição. Mas, eventualmente, vai transparecer das minhas palavras. Eu entendo que meu papel é fazer com que vocês tenham também a opinião de vocês. Eu só tenho que ser claro para que vocês tenham a liberdade de ter as opções e as ideias de vocês. Quando eu estiver dando uma opinião que é passível de debate, eu vou deixar isso claro. E outras não são passíveis de debate. As pessoas fazem o debate porque não concordam com ela, mas isso não é passível. Tem gente que não concorda com a morte, e é a coisa mais certa que a gente tem na vida. O negacionismo não é só da vacina, há o negacionismo jurídico também. Nós não podemos compactuar com ele. Então, o que é da ciência do direito, eu vou dizer. Isso pode parecer ideologia para alguns. Triste do país que defender o direito virou ideologia. É que nem meio ambiente. Quem aplica a lei ambiental no Brasil é chamado de ideológico. É lei. Desde quando aplica a lei é questão de ideologia. Porque como é que eu vou fazer você ter opinião? Eu quero que vocês tenham suas opiniões. Como é que eu vou fazer vocês terem opiniões se eu não expuser opinião? Vocês têm que aprender a ter opiniões. Claro que aqui é um espaço que a gente vai privilegiar não o debate de opiniões, nem de ideologias, mas o debate científico. Massa é quando as pessoas estão reunidas transitoriamente por um evento passageiro e que influencia a ação delas. Não é disso que estamos falando. Não estamos falando apenas de uma comunidade em que as pessoas se reuniram por finalidades comuns, ou de uma sociedade onde elas ainda chegaram a estabelecer regras. Estamos falando de Estado, que é uma posição complexa que exige um estatuto jurídico do poder, a Constituição.